E aí, galera, tudo bem? Bora estudar junto? O assunto de hoje é partograma. O partograma é uma representação gráfica que nos permite acompanhar a evolução de um parto normal. O partograma é essencialmente um documento e também serve para diagnosticar alterações e indicar a tomada de condutas apropriadas, caso a gente tenha algum problema no decorrer desse trabalho de parto. Como, por exemplo, se a cabeça do feto for muito grande para o canal de parto. E é muito mais fácil você anotar o que está acontecendo do que você tentar lembrar, por exemplo, quanto de dilatação a parturiente estava há 1 hora atrás ou há 4 horas atrás. Então, através dessas anotações do partograma, você consegue saber se esse parto pode ser normal ou se essa parturiente tem que passar por alguma cesárea. Ou se tem necessidade de usar ocitocina ou qualquer outra intervenção. E eu tenho uma ótima notícia para te contar. O partograma é muito fácil de preencher e muito fácil de interpretar. Só que você tem que praticar. Então, depois que você aprender a preencher o partograma aqui nessa aula, você precisa de fazer exercícios. E eu vou deixar um exercício aqui para você fazer. E no próximo vídeo, eu resolvo o exercício com você. Combinado? Então, vamos lá para o partograma. Esse é o partograma. Aqui, acima, tem uma parte da instituição. Onde, de qualquer documento, você vai ter o nome da paciente, né, que é a identificação da paciente, e o nome da instituição e tudo isso. Mas a parte que você vai ter, na grande maioria dos partogramas, vai ser igual essa que eu já deixei aqui. Que, do lado esquerdo dessa parte, você vai ter a dilatação, onde você vai marcar a dilatação. Tá vendo esses númerozinhos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse daqui é o grau de dilatação em centímetros do colo do útero. Se tiver 2 centímetros, você vai marcar 2. Se tiver 5, você vai marcar 5. Se tiver 8, você vai marcar 8. E se tiver 10, você vai marcar lá no 10. Olha aqui a dilatação. Que o médico vai checar lá, vai ver os centímetros de dilatação do colo do útero mesmo. Como está aqui, que aqui não está dilatado nada, aqui está com 2 centímetros, aqui está com 4, aqui está com 7. Então, você pode ver que quando chegar a 10 centímetros de dilatação do colo do útero, o colo do útero já vai ser praticamente contínuo com o canal da vagina. Então, o colo do útero não vai ser mais um obstáculo para a passagem do feto, do bebê. E aqui desse outro lado, nós temos a altura, que a cabecinha do bebê mesmo vai estar, que o cucuruco do bebê vai estar da distância entre a vúvula. Você vai anotando ali essa descida do bebê. Aí esses números aqui, menos 3, menos 2, menos 1, 0. O 0 é um ponto de referência que a gente tem, que é o ponto 0 de Lee, que é onde está localizado as espinhas esquiáticas. É uma medida entre as espinhas esquiáticas. Aí, depois que passa da espinha esquiática, tem o mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e... vulva, veio para o mundo, bebê. Aqui abaixo nós temos o dia do início do parto, a hora real e a hora de registro. Mais abaixo nós temos a frequência cardíaca, que é muito importante. É algo que você tem que ter muita atenção, porque dependendo da frequência, da diminuição da frequência cardíaca do bebê, quer dizer que ele não está indo tão bem assim. E baseado nisso, nós vamos ter que tomar algumas decisões. Então, aqui se tiver 140, você vai pôr um pontinho aqui no 140, no 160, no 120. E as contrações. Se a contração for uma contração boa, que dure aí mais de 40 segundos ou mais, você vai pintar o quadrinho todo. Se tiver de 20 a 39 segundos, cada contração, você vai pintar só meio quadrinho. E a bolsa, se ela está íntegra ou se ela está rota, se ela arrebentou. Se ela estiver íntegra, em alguns lugares põe o I de íntegra e em outros lugares só coloca o R mesmo depois que ela arrebenta, depois que ela está rota. E se ela estiver rota, aqui embaixo está o LA de líquido amniótico. Você vai ter que fazer uma análise desse líquido, você vai ver se o líquido está claro, como é que está a aparência desse líquido.
E se você tiver usado a ocitocina em algum momento, você vai marcar aqui também. Então vamos lá. A paciente chegou para você às 8 horas da manhã e ela estava com 2 centímetros de dilatação e estava com 2 contrações a cada 10 minutos. Você vai internar a paciente? Não! Você só interna a paciente depois que ela tiver no mínimo com 3 centímetros de dilatação. Você vai pedir ela para voltar depois de 3 horas. Ela voltou às 10 horas da manhã. E às 10 horas da manhã ela estava com 5 centímetros de dilatação, 3 contrações a cada 10 minutos. E o que você vai fazer? Interná-la e abrir o partograma. Então vamos lá, 10 horas da manhã. Isso aqui vai estar impresso, vai se escrever à mão. Mas aqui no caso eu peguei aqui só para arrastar, só para ficar fácil de você entender, certo? Hora real, 10 horas da manhã. Começou o nosso trabalho de parto. Cada coluna dessa daqui, ela é relativa a 1 hora. Então, 10 horas da manhã. Como é que estava a nossa dilatação? 5 centímetros. Para marcar os centímetros, você vai usar esse triângulo aqui. Imagina que o triângulo fosse como se ele fosse a cabeça de uma seta. Aí você vai vir aqui, pôr a cabecinha dessa seta, esse triângulo, marcando os 5 centímetros. Entendido? E às 10 horas da manhã, como que estava a descida? Estava lá para cima, antes do menos 3. Não estava nem sentindo ele ainda. Então vamos pôr a descida lá em cima. Essa bolinha preta. Assim, aqui em cima. E a frequência? Como é que estava a frequência cardíaca? Eu fui lá, chequei e vi que estava com 160 batimentos por minuto. Aí eu vou pôr um pontinho, marcando aqui na linha dos 160. E as contrações? Bom, a gente disse que estava a 3 quadrinhos, estava 3 contrações a cada 10 minutos. Então, vai pintar 3 quadrinhos todo cheio aqui. Os 3 quadrinhos. Como é que estava a bolsa? Íntegra. Então, não dá para ver o líquido amniótico e não usou ocitocina. E aqui, uma coisa bem interessante que a gente tem que prestar bastante atenção também. Esse partograma tem uma linha que você tem que começar a se preocupar com esse parto. Se essa linha, antes dela está tudo bem, se passou dela, você pode começar a preocupar. E tem uma outra linha, que é a linha de ação, que nesse caso, se o parto demorar um pouco e passar dessa linha de ação, quer dizer que você vai ter que tomar alguma atitude, alguma ação. Calma lá que vocês vão entender tudo. A primeira linha, que é a linha de alerta, ela vai começar, você vai marcar elas 1 hora depois que você iniciou o seu partograma. Então, como cada coluninha dessa daqui que é respectivo a 1 hora, então se você começou aqui, você vai pôr a sua linha de alerta aqui. No segundo quadrinho, 1 hora depois. Bem aqui. Entendeu? Essa parte é muito importante. Colocou a dilatação, quando abriu o partograma, 1 hora depois, você vai colocar essa linha de alerta. Vai entender tudinho ao longo do caminho, que eu estiver explicando aqui. E 4 horas depois, você vai colocar a linha de ação. 4 horas, porque antigamente, com 4 horas, pegaram pela premissa que depois que passou dessa linha de alerta, 4 horas depois daria tempo dessa parturiente chegar até o hospital. Então, eles levaram por isso. Só porque, hoje em dia, os partos, como são feitos todos no hospital, mas ainda continuou trabalhando desse jeito, só para o próprio médico mesmo saber o que está acontecendo, se está evoluindo bem, se não está evoluindo bem.
Então, 4 horas depois, você vai encontrar 4 quadrinhos para pôr isso daqui. Então, 1, 2, 3, 4 horas depois. Então, tá aqui a nossa linha de ação. Certo? Aí, bom, não é indicado você ficar olhando a dilatação da paciente de meia hora, de 1 hora, porque ela está passando por aquele ali tudinho, vinha toda hora o médico para ficar checando ali a dilatação. Não tem necessidade. Só para incomodar a coitada ali que já está num momento difícil da vida dela, cheia de ansiedade e tudo. Então, se você olhou a dilatação às 10 horas, 11, 12 horas, 2 horas depois, você vai voltar lá para ver como é que ela está. Então, vamos pôr o nosso horário aqui. Lembrando que a ansiedade é inimiga de tudo. Então, aqui, ó. Eu vou colocar aqui no segundo quadrinho? Não, porque lembrando que cada coluna dessa é relativo a 1 hora. Então, o 12 vai ficar aqui nessa outra coluna, porque seria 10, 11, 12. Ao meio-dia, fui lá e olhei a dilatação e ela tinha aumentado 2 centímetros, tinha dilatado mais 2 centímetros. Se ela estava com 5, ela passou para 7. Que esse é o normal mesmo, mais ou menos 1 centímetro por hora. Então, vamos pegar aqui nossa pontinha da seta, nosso triângulo, e levar ele até o 7. Na mesma coluna do meio-dia. Apontando aqui para a linha do 7. Tá vendo como é que está a dilatação? Ela está seguindo essa linha aqui de alerta. Se ela passar, aí você vai ficar alerta, você vai começar a preocupar, mas por enquanto está tudo bem. E como que estava a descida? A descida, o bebê ainda estava lá em cima ainda, senti lá no fundo, eu percebi que estava lá no fundo a cabecinha do bebê, ali no -3. Então, você vai pegar a linha do -3 e vai colocar aqui a cabecinha do bebê. A apresentação estava no -3, certo? E como é que estavam os batimentos cardíacos? Fui lá, chequei, e eu vi que o batimento cardíaco estava a 150 batimentos por minuto. Então, vou colocar aqui. Aqui, nessa linha aqui? Não, na mesmíssima coluna do horário que eu coloquei. Ao meio-dia, estava com 150 batimentos por minuto. Tá vendo que fica simples depois para você ver a evolução? E como é que estava as contrações dela? Fui lá, dei uma olhada, examinei, eu vi que tinha 3 contrações boas a cada 10 minutos. Aqui pintei 1, 2, 3 quadrinhos. Só que aí tinha uma contração ainda com menos de 39 segundos, com menos de 40 segundos. Aí eu vou colocar aqui, para você entender como é que funciona esse. Esse parto nosso está indo muito bem. Claro que não vai ser sempre assim, mas a grande maioria das vezes vai ser exatamente assim. O médico vai estar lá praticamente só para não deixar o bebê cair no chão mesmo. Vai evoluir normalmente. A nossa espécie evoluiu desse jeito. Então, a maioria das vezes vai ocorrer assim, sem preocupações. Mas depois eu vou passar um exercício que você vê quando tem alguma distorce. Não acontece muito, mas é óbvio que você tem que estar muito bem preparado para esse tipo de situação. A bolsa estava íntegra? Estava. Então, como é que está o líquido amniótico? Sei lá. Se não arrebentar a bolsa, como é que eu vou ver o líquido amniótico? Usou ocitocina? Não. A ocitocina ela é usada para aumentar as contrações. Então, aqui está tudo perfeito, tudo perfeitamente. Aí deu meio-dia, aí eu fui almoçar, aí eu fui dar uma estudadinha, fui ver meus outros pacientes, fui ver um outro parto que eu estava acompanhando ali e voltei às 14 horas, 2 horas depois.
Então, vamos colocar aqui. Às 14 horas. Tá vendo? Imagina se fosse para me lembrar como é que estava nas primeiras 2 vezes que eu fui lá. Claro que eu tenho que anotar. O partograma não é só um documento, não. Ele é muito bom para você seguir, para você ver o que você está fazendo, se você tem que fazer alguma intervenção ou não. Aí, às 14 horas, como que estava a dilatação? Tinha aumentado 2 centímetros. Então, estava com 7, 8, 9 centímetros. Vamos fazer o triângulozinho aqui, a pontinha da seta, no 9. E aí, eu tenho que ficar preocupado com esse trabalho de parto? Ainda não passou a linha de alerta, então tá tudo tranquilíssimo. Aí eu fui ver a altura que estava esse bebê, esse feto. Aí, só que quando eu coloquei o dedo lá para ver, eu percebi para que lado que a cabecinha dele estava virada. Olha que interessante, que também é outro ponto de referência. Você tem que ver como que está. E você vai usar como referência o bregma e o lambda. E o osso, e vai acabar sabendo onde está o osso occipital. Então, as apresentações podem ser assim. O osso occipital ele pode estar virado para o osso púbico. Imagina aqui que está a parturiente deitada. Aqui está o osso púbico e aqui está o cóccix. Dessa forma aqui, o osso occipital está virado para o pubis. Aqui, dessa outra aqui, está virada para lateral, meio para frente. Que aí a gente vai chamar de occipito esquerdo anterior. Ou pode estar com occipito direito anterior. Ou, se tiver desse jeito aqui, com a cabecinha virada, transversa, vai ser occipito transverso. Se tiver aqui, nesse caso, né, como o occipito transverso direito, occipito transverso esquerdo, que o occipito está aqui para a esquerda, occipito anterior, occipito esquerdo posterior, que aqui ó, o osso occipital está virado para anterior, lembrando que aqui está o cóccix, ou pode estar no occipito direito posterior. Está virado aqui na diagonal para posterior, próximo aqui ao cóccix. Certo? Entendido? Ou pode estar o occipito coccígeo, ou sacro, que está aqui virado para trás, para o sacro. Occipito sacro. Entendido? Então, agora, já que a gente percebeu como que está essa posição, nós vamos colocar. Aí, se você observar aqui, esse desenhinho aqui, ó, ele vai representar, tá vendo que tem um triângulozinho para cá? Ele vai representar o osso occipital. Aí, aqui às 14 horas, a gente percebeu que ele já estava no ponto zero de Lee. Ele desceu bastante já. E ele estava nessa posição aqui. Occipito anterior direito. Esquerdo, aliás. Occipito esquerdo anterior. Vamos aqui. No ponto zero. Aqui. Que além de marcar qual que é quanto que é que ele está faltando para poder chegar até na vulva, nós ainda marcamos como que está a posição da cabecinha dele lá. E aí, passou aqui da linha de alerta, tá tudo errado? Não, não tem nada a ver, porque essa linha de alerta é só para dilatação. Tá tudo certo. E tem que passar mesmo. Então, às 14 horas, como é que estava a frequência cardíaca? Fui lá, olhei, estava 160 batimentos por minuto. Lança aqui no próximo coluna. Não, você tem que colocar no mesmo horário, às 2 horas da tarde. Estava 160 batimentos por minuto. E como é que estava as contrações? 3 contrações
boas a cada 10 minutos, as contrações com mais de 40 segundos. E a bolsa, como é que estava? Arrebentou. Vamos lançar um R aqui, então. Aí, como eu tinha dito anteriormente, se a bolsa arrebentou, vai sair o líquido amniótico. E vamos olhar o líquido amniótico. O líquido amniótico estava escuro, ele estava claro. Ah, ele estava claro. Ah, não, então tá. Líquido amniótico claro. Vamos colocar aqui. Usou citocina? Não. Então, so far, so good. Vamos para o próximo, então. Fui lá, olhei o outro paciente, dei uma volta, fiz o que eu tinha que fazer e voltei lá 1 hora depois, porque eu vi que o bebê tinha descido bastante. Aí, dessa vez, eu resolvi voltar lá para ver se não tinha dado nenhuma acelerada. Porque a gente fala que tem que ser 2 horas, mas depende de você. Você que está lá analisando o quadro, você que vai saber. Então, eu voltei lá às 15 horas. Aí eu vou pular um quadrinho igual eu pulei com os outros? Não, porque agora são as 14 horas, depois as 15 horas. Então, eu vou colocar já na próxima coluna. E como é que estava a dilatação? Já tinha aumentado, já tinha descido já tinha dilatado para 10 centímetros. Então, aquela parte que a gente comentou que o colo do útero não é mais obstáculo para a passagem do bebê. Abriu a porteira. E ele está livre para seguir em frente, para vir ao mundo. Vamos lá. E como que estava essa apresentação? E eu fui lá olhar e vi que ele estava no +2. Já tinha descido bastante já também. Estava na mesma posição, occipito antero esquerdo. Vou colocar aqui no mesmo quadrinho, na mesma coluna, que é o horário que eu vi. Está aqui no +2. Tinha descido 2 centímetros abaixo do ponto zero de Lee. E como que estava os batimentos cardíacos? 160 batimentos por minuto. Vamos lançar aqui. E como é que estava as contrações? De novo, olhei lá, marquei certinho. Estavam tendo 3 contrações a cada 10 minutos. Tá vendo? Eu sempre estou colocando a 10 minutos. Quantas contrações a cada 10 minutos? 3 contrações vigorosas. E a bolsa? Ela estava rota? Ela reconstituiu? Não, isso não acontece. Continua rota, claro. Vou R aqui. E o líquido amniótico? Tá lindo, clarinho, tudo indo muito bem. Usou ocitocina? Não. Sem necessidade alguma. Pronto. Aí eu fui fazer mais o que eu tinha que fazer. Tinha ido às 15 horas. Aí fui lá, olhei tudo que eu tinha que fazer, fui dar uma olhada no meu medicurso, dar uma lida, uma relembrada em algumas coisas. Fui lá nos outros pacientes. Voltei na 15 horas, voltei às 17 horas, 2 horas depois. Opa, ficamos 19, seu tchau. Voltei às 18 horas, então. Que é o horário que eu tinha deixado aqui.
estava preparando. 15, né? 16, 17, 18. Voltei às 18 horas. Quando eu cheguei lá às 18 horas, como é que estava a dilatação? Não tem como mudar, que já estava completamente dilatado. E como que estava a descida? Ela tinha mudado a posição, já estava com o occipito anterior, que é, na grande maioria das vezes, que é como o bebê vai se apresentar ao mundo, como que ele vai nascer. E ele já estava já com mais 4, já estava ali saindo já. Prontinho nosso trabalho de parto, já é só tirar o menininho para fora. Já tinha passado os maiores obstáculos, já tinha vencido todos. Batimento cardíaco. Estava lá, fui lá, dei uma olhada, estava a 160 batimentos por minuto. E as contrações? 3 contrações a cada 10 minutos vigorosos. Qual é o erro aqui? Aqui, o batimento cardíaco sempre tem que ir no horário que você colocou. Certo? Como estava a bolsa? Outra, claro. E como é que estava o líquido amniótico? Tinha fezes do bebê? Estava escura? Não, estava claro ainda, tudo normal. Esse tipo de probleminha nós vamos ver na próxima aula. Tudo lindo, tudo perfeito. E você viu aqui que a dilatação, hora nenhuma, passou da linha de alerta, muito menos na linha de ação. Os batimentos seguiram um padrão normal. As contrações foram ótimas. Não precisou de usar ocitocina. O bebê já está nascendo, já tá quase na vulva. E a gente já praticamente fechou esse partograma. E uma horinha depois de alguns minutos, ele já saiu já, e o bebê nasceu, e todo mundo feliz na terra do unicórnio. O bebê saiu, chorou, o seu professor lá no seu internato olhou seu partograma, quase te deu um beijo, tanto que ficou perfeito, e é isso aí. Embaixo também tem uma área aqui que você vai assinar, assinar como foi você que fez todas essas avaliações. Mas aí também, como o cabeçalho, vai mudar um pouco de instituição para instituição. Certo? Não é fácil demais? Impossível ser mais fácil? Então, é isso aí, cara. Muito, muito, muito fácil. Eu tinha falado do exercício, agora sim, você vai tirar um print aqui dessa tela e você vai tentar montar o seu partograma. Você pode procurar lá no Google lá que tem um monte de partograma lá, daquele mesmo, quase do mesmo jeito ou do mesmo jeito que eu apresentei aqui. Aí você imprime ele para ficar mais fácil e você vai fazer esse exercício. Tá aqui, ó, Maria José Almeida, 27 anos, você vai seguir aqui do jeito que está aqui e eu faço ele, resolvo esse exercício, esse partograma com você na próxima aula. Combinado? E se você quiser uma dica excelente, segue minha professora. Eu vou deixar aqui na descrição. Juliana, Ju Riso Gineco. Alguma coisa assim. Ela é muito fera, muito engraçada e ela tem uma caixinha de perguntas que ela tem no Instagram dela e sempre está dando informação. Então, quando você estiver de bobeira ali mexendo no Instagram, você vê o Instagram dela, pelo menos presta um pouco de atenção. Muitas vezes ela fala só um monte de besteira, que é muito engraçado, é divertido. Mas ela fala muita coisa também que serve para você começar a colocar um pouquinho de informação na sua cabecinha de coco, de pouco em pouco. Mais fácil colocar a informação de pouco em pouco que você vir com um caminhão de matéria e jogar tudo de uma vez. Então, ela responde as questões das pacientes dela lá no Instagram e você vai lá de abelhudo e acaba aprendendo muito com isso. Tá bom? Então, muito obrigado.
E a próxima aula nós nos encontramos para poder resolver aquele exercício. Certinho? Então, falou, muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui com vocês e até mais. Tchau, tchau.